Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos. Aula de Química, aula de número 5. E aqui na assistência o professor Sérgio. Olá, professora Tânia. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, gente. Boa aula para todos, tá? Isso, vamos lá ao nosso momento de exposição. Sejam bem-vindas as comunidades, os mediadores, os alunos. Esperamos contar sempre com a participação de todos. Primeira série Química, aí estão todos os professores e articuladora. Primeira série Tânia Mamed no vídeo, Sérgio Costa na assistência. Primeira unidade, aula de número 5. Anotem aí, teorias e modelos atômicos. Os objetivos: identificar a linguagem simbólica da ciência química, compreendendo o seu significado em termos microscópicos. Reconhecer os processos históricos que antecedem a representação atual dos fenômenos. Na aula passada, nós falamos sobre os constituintes, né? Os constituintes da matéria, de que é feita a matéria, e hoje nós vamos ver o estudo também dessa matéria. Falamos o que é uma substância, falamos que os químicos representam e falam que uma substância também pode ser uma partícula, pode ser um átomo. Então nós temos diversos significados do que é feito a matéria. Mas, adentrando neste mundo maravilhoso do átomo, nós falamos das características dos estados físicos, que, pensando nas partículas, como moléculas, como substâncias, nós falamos na aula passada que o estado sólido tem forma definida. Essa tabela foi preenchida na aula passada. Que o líquido tem forma indefinida. Que o gasoso, o estado gasoso, tem forma indefinida. Mostramos que o volume do estado sólido definido. Vocês concluíram conosco que o volume do líquido é definido. Que no estado gasoso é indefinido. Lembram? Isso nós trabalhamos, completamos essa tabela na aula passada. Mostramos para vocês que a distância entre as partículas é muito próxima. Que o líquido próximas, as partículas no estado gasoso estão distantes. Foi isso? A gente concluiu. Enquanto isso, já que as partículas estão muito próximas no sólido, a força é muito forte. O estado líquido é forte, a força. O estado gasoso é fraca, certo? E aí o pessoal de América Soares mandando um alô, um salve, salve para todos os presentes, todos os alunos e mediadores. Forte abraço. Essa tabela foi dada na aula passada. Quem quiser dar um print aí, 1 minuto, não dá tempo para copiar. Mas quem não tem essa tabela, quem não veio na aula passada, por favor, dá um print, que é importante a gente saber distinguir as características dos estados físicos da matéria. Muito bem. Passando adiante, nós falamos também na aula 4 sobre as mudanças de estados físicos. Eu tenho aí a matéria nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E aumentando a temperatura, matéria que estava sólida passa para o líquido, como é que se chama? Passagem, fusão, certo? Do líquido para o gasoso, como é que se chama? O nome da passagem, quem lembra? Vaporização ou ebulição, evaporação. Diminuindo a temperatura, gasoso para o líquido, como é que se chama? Condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, diminuindo mais ainda a temperatura, falamos para vocês que temos a solidificação. Pronto. Daí falamos também que a passagem direta do sólido para o gás se dá sublimação. Essa sublimação, a matéria não passa para o líquido, ela vai direto do sólido para o gasoso. E volta também gasoso para o sólido, como vocês viram no vídeo do iodo. Sublimação e ressublimação do iodo, certo? Esses foram os conteúdos que nós trabalhamos na aula passada.
Vamos ver aqui, por favor, na câmera. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre essa partícula que a gente chama de átomo. Como foi descoberto esse átomo? Como chegamos a esse nome átomo, a origem da palavra? Daí nós vamos tentar ilustrar os modelos atômicos ao longo da história da humanidade. E as comparações que os cientistas, que os estudiosos, que os pesquisadores fizeram com relação às coisas conhecidas. Precisavam fazer alusões, precisavam ter um parâmetro de comparação. Então, compararam com algo que conhecia naquela época, que se fazia naquela época, para explicar, uma tentativa de explicar como é o átomo, já que todos sabem. Nós já falamos hoje, nossa aula de número 5, nós já falamos que a matéria é composta por átomos. Nós vamos adentrar maiores detalhes sobre o átomo na aula 6. Na aula de hoje nós vamos mostrar como foi a evolução, a mudança de pensamento de pesquisadores, cientistas, todos que contribuíram para essa questão de como é que é esse átomo afinal. Todos têm curiosidade como é realmente esse átomo. E aí várias tentativas, primeiramente começando com os filósofos gregos. E vocês já têm essa disciplina, trabalham com filosofia, professora química e filosofia. Sim, alguns filósofos que os professores de filosofia já falaram para vocês vão estar na nossa aula aqui. Rapidamente nós vamos falar um pouco da contribuição de 3 filósofos importantíssimos na história que contribuíram para a evolução do entendimento do que é o átomo. Foram eles que deram origem a essa palavra, certo? E aí vamos ver esses 4 modelos, por favor. Este de baixo, que parece uma bola esférica maciça, um átomo indivisível, trazida por John Dalton em 1803. Subindo um pouco mais, observem que em 1904 nós já temos um outro desenho aí, tudo para entender o que é o átomo. Thomson, em 1904, onde ele consegue descobrir as partículas negativas. Então, aí ele concluiu que o átomo é formado por cargas positivas e cargas negativas. Subindo um pouco no tempo, passando o tempo, já temos 1911, onde o cientista Rutherford descobriu o núcleo. Vamos falar um pouco da experiência que Rutherford chegou a essa conclusão. Olha que o átomo ele vai num crescente, do mais material para mais energético. E o último aí, que é o Bohr, houve uma contribuição muito grande, onde ele percebeu algumas falhas, não foi bem falhas, não foi também erro, algo que o Rutherford propôs e que não era muito bem aceito pela comunidade científica, e ele complementou a ideia de Rutherford. Não era bem entendida, então ele complementou. Não é que o Rutherford estivesse errado, mas ele complementou a ideia de Rutherford e ficou final que a gente estuda o ensino médio, Rutherford-Bohr, modelo de Rutherford-Bohr. Outros modelos vieram, professora, depois de Bohr, vieram. Só que nós não vamos estudar a forma de ondas e partículas, vamos ficar no modelo atômico Rutherford-Bohr, fechando aí essa questão da evolução dos modelos atômicos, certo? Então, começando do Dalton, observe que vai algo mudando com relação às partículas, algo mais energético, de Dalton para Bohr, certo? 1913, já no século 20. Certo? Vamos ver aqui, por favor, na câmera, o pessoal de Iramai Acre, pro Novo Acre, né? A forma da água H2O muda dependendo do estado físico. A molécula continua a mesma, o que muda é o estado da agregação. Justamente o estado de agregação dessa molécula, a molécula continua com o mesmo formato, a gente vai ver em uma das nossas aulas. A geometria, a água tem a sua geometria, aliás, todas as moléculas têm a sua geometria específica. E aí a forma da água, ela não muda, a geometria não é mudada. O que vai ser mudado é o estado da agregação de molécula para molécula. São as ligações
intermoleculares, certo? Então, entre uma e outra molécula é que vai haver essa diferença, estado de agregação, mudando de estado físico. E é por isso que a energia é muito maior no estado gasoso. Essas moléculas estão no estado de vapor, então com muito mais energia, com muito mais cinética. Certo, pessoal de Caio? Pessoal, é Caio, né? Caio de Novo Acre. Ok, Caio? Entendido? Dando prosseguimento, vamos ver como tudo começou. O estudo do átomo surgiu antes do Cristo, 400 anos antes de Cristo. O estudo, a interpretação, o entendimento, uma dúvida que os filósofos naquela época tinham com relação de que constituída a matéria. E aí eles chegaram à conclusão que a matéria era constituída de partículas chamadas de átomos. Foram os gregos que trouxeram essa denominação, esse conceito. Para eles, era uma partícula indivisível, compacta, maciça, indestrutível, gente. E até hoje vingou esse nome. Esse nome é chamado desde aquela época até agora. Porque essa palavra, ela permaneceu ao longo do tempo. Vamos ver aqui a ideia desses filósofos, grandes filósofos, que deram essa contribuição para a humanidade. A origem da palavra foram os dois filósofos. São tão antigos que a gente só acha um busto deles, né? A parte de cima a cabeça deles, mas a gente não encontra assim fotos que eles da época antes da era cristã. Então, para Demócrito e Leucipo, a palavra átomo significa não. A vem de não, tomos, partes. Átomo é igual a indivisível. Então, que não tem divisão. Resumindo, a palavra que não é divisível, é indivisível. Partícula indivisível, compacta e indestrutível, segundo a ideia de Leucipo e Demócrito. Não partes, significa, fechando aí o significado da palavra, átomos é igual a partes que não se dividem. Então, não tem divisão para eles. Então, foram várias tentativas de explicar como era a constituição da matéria, como era a constituição da matéria antes de Cristo aí. Aí, muitos e muitos anos depois, olha bem, Leucipo e Demócrito deram essa contribuição para a humanidade. Desenvolveram a palavra, a origem da palavra veio do grego, não, partes, tomos, e aí eles descreveram essa partícula como indivisível, compacta, indestrutível. Só que vários cientistas, posteriormente, tentaram também decifrar essa partícula indestrutível, indivisível, que os filósofos deduziram. E aí o átomo era para este outro daí, cientista da época do século XIX, começando com algumas experimentações. Leucipo e Demócrito não trouxeram modelo nenhum. Observe que agora a prova já está chamando modelo. Já Leucipo e Demócrito, eles trouxeram uma contribuição para o significado da palavra átomo. Esse cientista, em 1808, propôs o modelo da bola de bilhar. Porque, gente, esses cientistas tinham que fazer alguma comparação com algo que a humanidade conhecia. O que é uma bola de bilhar? Vocês já ouviram falar em bola de bilhar? Frisa para mim aqui, diretor, que eu vou botar um lápis, eu vou deixar vocês copiando 2 minutinhos, o modelo e a contribuição. Digam aí para a Pro, o que é uma bola de bilhar? O que foi que Dalton fez? Ele tentou fazer um significado no qual a humanidade conhecesse, uma comparação, vamos dizer assim. Uma comparação, então é algo que realmente não existiu, o átomo bola de bilhar. Ah, professor, existiu o átomo bola de bilhar? Não. Eles faziam analogia. Naquela época, os cientistas faziam analogia de acordo com o conhecimento. Bola de sinuca, isso, Jonathan. Bola de sinuca, exatamente. Porque naquela época não chamava de sinuca, chamava de bilhar. Então, para este cientista, fez uma analogia. Pode liberar, diretor? Por favor, copiem. O átomo era para Dalton. John Dalton propôs o modelo da bola de bilhar.
Bola de sinuca também pode ser. O átomo era esférico, o átomo era indivisível, o átomo era maciço e homogêneo. Imagine a ideia deste cientista, né? Pessoal divertente aí participando, queimada, Jonatas e bola de sinuca, exatamente. É o primeiro modelo de caráter científico, porque é um cientista que propôs um modelo de acordo com o que eles tinham naquela época. Só que não eram todos os átomos do mesmo tamanho. Para John Dalton, a depender do elemento químico, uns eram com a bola maior, outros com a bola menor, mas sempre com a mesma característica: esférico, indivisível, maciço. Outros pareciam com bola de gude, outros pareciam com a bolinha menorzinha, mas todos tinham a mesma característica: esférico, maciço, sem nenhum poro, igual a bola de gude que não tem poro nenhum, né? A bola de bilhar é maciça. Ok, Wagner, ok, gente. Dando prosseguimento, antes de mostrarmos o segundo modelo, na tentativa de fazer analogias, outro cientista também propôs um modelo. Só que a gente vai fazer uma experiência respondendo a esta pergunta. Quem tem aí na sala um pente ou um canudo, vão atritar, coloca pedaços de papel cortado na mesa e verifiquem o que acontece ao atritar um pente no cabelo ou papel guardanapo em um canudo. Eu vou fazer aqui essa experiência, certo? O que acontece ao atritar, podem fazer aí que vocês vão ver, um pente no cabelo ou papel guardanapo em um canudo. Libera aqui, diretor, para a gente mostrar para eles. Olha aqui, pedaços de papel, aqui embaixo, né? Isso, pedaços de papel picado, canudo, um pente e uma flanela. Certo? Então, nós vamos fazer uma experiência bem simples, talvez vocês conheçam, né? Fizeram? Atrai papel. Então, o diretor vai me mostrar agora, eu vou pentear o cabelo na câmera 1, certo? Depois naquela mesma visão, para poder eles observarem a atração. Alguns alunos já fizeram aí, pentear meu cabelo. O que está acontecendo? A matéria, a pente, tem partículas positiva e negativa. Meu cabelo tem partículas positivas. Nós somos formados por átomos. Aqui também no canudo, partículas positiva e negativa. A flanela, então toda a matéria tem partículas positivas e negativas. Ao pentear o meu cabelo, o que acontece? As partículas negativas que se movem, elas se deslocam e passam do pente para o meu cabelo. E aí, quando passam as partículas negativas, são as únicas que se movem. O pente, olha aqui, mostra aqui, diretor, talvez na câmera 1, automaticamente, olha o que aconteceu. O pente atraiu alguns pedaços de papel, porque o pente ficou carregado positivamente no momento em que ele libera os elétrons para o meu cabelo, ficou com excesso de partículas positivas. E aí o papel que tinha positivo e negativo foi atraído pelo pente. Por que isso aconteceu? O papel tinha positivo e negativo, mas as partículas do papel foram atraídas pelo pente. Isso acontece também, vou fazer agora com o canudo. Fizeram aí? Olha aqui. Pode deixar assim, diretor. Eu estou atritando o canudo com a flanela. O pente já fizemos. Pronto, olha. Consegui atrair alguns pedacinhos, um pedacinho, 2 pedacinhos de papel. O canudo, ao ser atritado pela flanela, recebeu partículas negativas. Quer dizer, às vezes recebe partículas negativas e às vezes liberam, porque são os negativos que são liberados ou recebidos.
Os positivos, isso não acontece. Mas aí, o papel estava positivo e negativo. O pente, ao ser atritado, ficou positivo, mas não dura muito não está nem mais atraindo, certo? Não dura muito não, essa eletrização por atrito. Vocês vão dar isso com maiores detalhes lá com o professor de física, ok? Então, se tiver oleoso, realmente vai ficar um pouco difícil, mas talvez consiga, certo? Façam então com alguma caneta. Alguns alunos na Vespertino fizeram com a caneta esferográfica transparente, a parte da caneta transparente, e aí conseguiram atrair alguns papéis. Dessa vez eu consegui atrair 3 papéis. Pronto. Depois solta, e depois volta ao normal, porque volta à neutralidade. Porque o que é a neutralidade das partículas? Positivo e negativo, todas as partículas estão em toda a matéria. O positivo e negativo, nós temos 2 partículas, positivo e negativo na matéria como um todo, porque são formados por átomo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Libera aqui, diretor, esse slide. Eu tenho aqui, ó, o que acontece ao atritar. Acontece que as partículas de sinais opostos se atraem. Por isso que o pente atraiu o papel, o canudo atraiu o papel, porque o pente ficou positivo e aí atrai a parte negativa do papel. Um lado do papel fica negativo, o outro lado fica positivo. Cargas de sinais iguais se repelem. Por isso que, se eu não atritar, nada vai acontecer. Não vai atrair, porque carga de sinais iguais se repelem. Então, prótons, isso muito bem, pessoal de Várzea, né, Mulungu, os prótons são positivos. Agora a gente vai começar a entender um pouco mais o átomo. Prótons são positivos e aí os elétrons são negativos. Quem se locomove são os elétrons. Entenderam? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes, opostas, se atraem. Entenderam? Depois solta porque voltam a se estabilizar. Voltam a se estabilizar. Aí não tem movimentação de partículas negativas, certo? Só as negativas que se liberam ou recebem, certo? Então a matéria é composta de partículas positivas e negativas. E essa foi a conclusão de Tales de Mileto ao descobrir a eletricidade. Olha essa senhora penteando os cabelos. Ok? E o pente, antes, ele era positivo e negativo. Positivo, ao pentear os cabelos, o pente libera os elétrons. Porque os cabelos também tinham positivo e negativo. E o pente ficou com excesso de prótons, certo? Tales de Mileto, muito antes de Cristo, muito antes, já tinha descoberto, já tinha observado esse comportamento da matéria. Ele usava um cajado feito de um plástico natural, que é o ambar, uma resina. E aí ele atritava no chão todo o tempo para andar. E aí esse cajado, ao pegar algumas faíscas de graveto, de palha pelo chão, atraía esses gravetos e ele conseguiu observar esse fenômeno lá antes do Cristo. Imagine, 640 foi o ano que ele viveu, a 546 antes de Cristo. Já tinha observado esse detalhe, certo? Não está dando certo, tem uma comunidade que não deu certo, né? Fizeram com a escova, façam com o pente, que é o maior, é mais fácil para detectar. Mostre-me aqui na câmera, pessoal, às vezes se faz também com vidro ou com plástico. Madeira não faz, certo? Não é bom condutor de eletricidade. Não está dando certo, o que vocês estão utilizando? Pessoal aí de Itan e Resende. Tubo da caneta, vocês friccionem com a flanela, de preferência sem gordura, certo? E aí, às vezes, a gordura atrapalha essa movimentação dos elétrons, né? Que não tem cabelo e daí, né? Aí não vai dar para fazer experiência. Só no meu caso aqui, com muito cabelo, a gente conseguiu. Tentem fazer em casa com pente para poder observar essa movimentação. Gente, isso foi o começo da experimentação para a descoberta dos elétrons. Vamos ver uma experiência que proporcionou a descoberta dos elétrons pelo segundo cientista, Tamílis. Tamílis conseguiu, lá de Planalto Íris, né, com a caneta. Vamos ver aqui esse vídeo.
No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10⁻², visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10⁻⁻11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. E aí, entenderam? Olha o novo modelo, diferente do primeiro. Essa representação, essa alegoria que J.J. Thomson, em 1897, propôs para explicar como era esse átomo. Ele foi considerado o pai do elétron, descobrindo essa partícula negativa que nós fizemos aqui a experiência, que Renailson, lá de Bonito Brejo, conseguiu com a caneta. Teve uma outra comunidade também, o pessoal de Formosa, Wagner conseguiu com a caneta, ok? Então, essa experiência, utilizando os tubos catódicos, ele descobriu que os tubos liberavam partículas positivas e negativas, e positivas se desviavam da outra positiva, e o negativo se desviava do negativo porque
partícula positiva com positiva se repelem. Então, essa experiência ele deduziu devido à repulsão das cargas iguais e atração das cargas diferentes. Então, os opostos se atraíram. Por esse motivo, ele concluiu que o átomo era constituído de negativo e positivo, ok? Manuel também conseguiu parecido passando a caneta, a borracha, atraindo pedaços de papel. Pronto, a eletrização por atrito. Ok? O ímã também tem essa parte positiva e negativa, Tainá, justamente. Então, vamos lá. Olha só a ideia de Thomson. Agora, vocês podem copiar também. A ideia de Thomson é mais evoluída do que a de Dalton. O átomo esférico, maciço, mais incrustada de elétrons. Então, o modelo de Thomson é do pudim de passas. Olha que delícia. Parecendo o pudim. Não era que o átomo igual ao pudim, mas a alegoria que ele fez, a representação, a comparação, certo? Então, como naquela época também tinha muita gente que sabia fazer um lindo pudim, um bonito pudim, um gostoso pudim, ele fez uma analogia. Assim como Dalton fez uma analogia da bola de bilhar, Thomson fez analogia ao pudim de passas, onde ele chamou os elétrons das passas. As passas eram representadas pelos elétrons e todo pudim era massa positiva. Então, positivo junto com negativo, segundo Thomson. Podem copiar. O pessoal de Barreiras achou Thomson mais esperto. Ele já conseguiu deduzir as partículas subatômicas. Não foi isso, o pessoal de Buriti? Por isso que ele fez uma analogia ao pudim de passas. Um modelo mais evoluído e também melhor, mais esperto que Dalton, né? Vamos considerar. Obrigada pela observação, pessoal de Mucambo. Esse locutor com a voz grave realmente é mais difícil de compreender. Mas o resumo desse vídeo nada mais foi do que mostrar que os tubos catódicos observados por Thomson naquela época, período de 1890 e pouco, ele observou essas partículas que eram desviadas quando liberava um ânodo ou um cátodo, liberava positivo ou negativo, então atraía quando eram cargas diferentes, eram atraídas, o feixe de luz. Quando terminarem, dá ok, tá? A gente ainda tem 2 modelos. 1 minuto aí para vocês registrarem. O modelo de Thomson, 1897. Ok? Vamos aqui. Então, observem que nós já estamos em 1911. 1911. Rutherford, este foi o terceiro cientista que propôs um novo modelo, onde para Ernest Rutherford, que fez também uma experiência, mostre-me aqui, por favor. Ele fez, na câmera 1, ele fez uma experiência onde um elemento radioativo liberou, semelhante a esses raios catódicos, só que liberou uma partícula. E aí essa partícula, ora ela se desviava, ora ela voltava, ora ela seguia adiante. E aí ele chegou à conclusão que quando essa partícula seguia adiante, a maioria seguiu adiante, a partícula na qual a experiência mostra. Eu vou trazer na próxima aula. Ele chegou à conclusão que o átomo, gente, só existia uma parte maciça. A maioria do átomo era oco. A maioria do átomo é espaço vazio. Olha a grande conclusão. Tirou-se o modelo de Dalton, não é mais maciço, indivisível, nada disso. Derrubou a ideia de Dalton, derrubou a ideia de Thomson. Ernest Rutherford foi realmente um marco para a ciência química. Ele mudou a ideia e aí concluiu que as partículas positivas e negativas existem. Daqui a pouco eu volto, certo? Para dar print. Partícula positiva e negativa existem. Só que o átomo, a grande maioria,
é espaço vazio. Olha que interessante. Ernest Rutherford concluiu que o átomo é formado por uma parte maciça chamada de núcleo. E a parte de fora, onde estão os elétrons que ficam girando. Esse é o modelo estudado por nós agora. Nós vamos estudar esse modelo daqui por diante, que é o modelo atômico do sistema planetário. Vamos lá? Vocês vão só fazer a leitura. Não vai dar tempo de fazer a cópia desse slide. Pode liberar, diretor. 1911, Ernest Rutherford propôs o modelo do sistema planetário. Ah, professor, então é parecido com o que geografia explicou. O Sol é o centro do universo. Para Ernest Rutherford, o núcleo atômico é o centro do átomo. E ao redor deste núcleo giram os elétrons. O átomo é constituído por um núcleo, parte central. Ele descobriu o núcleo, portador de carga elétrica positiva. Então, o núcleo tem positivo, as partículas positivas. Fixem bem isso, gente. Fixem bem isso. E a volta giram os elétrons. A volta do núcleo giram os elétrons. Este aqui não precisa copiar por enquanto. Eu vou voltar ao outro, descrevendo órbitas elípticas. Certo? Voltando aqui o outro. Thomson, quem quiser terminar aí. Só falta mais um. Termina em Thomson, então. Na próxima semana eu deixo copiar Rutherford e Bohr, tá certo? Porque não vai dar tempo, os dois últimos. Um minutinho, pessoal de Riachão. Esse modelo aqui foi derrubado. Esse modelo aqui, essa analogia do pudim de passas, não existe mais. Nós não trabalhamos mais com esse modelo. Nós apenas mostramos historicamente como foi a evolução. Certo? Precisa copiar agora Thomson. Já terminaram? Ernest Rutherford. Não precisa copiar, não vai dar tempo. Só lembrá-los que este modelo agora, olha que bonito. Este é o modelo estudado por nós. Ernest Rutherford concluiu que o átomo tem o núcleo central formado por nêutrons e prótons. E os elétrons girando ao redor do núcleo. O modelo estudado pelos químicos Luiz Henrique é o modelo de Rutherford. Observe como é o modelo dele, do sistema planetário. Quem está girando ao redor do núcleo? Quais são as partículas que ficam girando em movimento elíptico? Santana gostou, né, Marcos? Movimento elíptico, volto sim. O anterior não precisa copiar o Ernest. Movimento elíptico, qual a partícula que está fazendo aí? Se movimentando. Segundo Rutherford, os elétrons giram descrevendo órbitas elípticas. Entenderam? Então, para Rutherford, o modelo é do sistema planetário, onde o núcleo contém nêutrons e prótons, girando os elétrons ao redor do núcleo. Só que, uma pergunta aí que a comunidade fez, o modelo atual é complementado por este último aí, que é o Bohr. 2 anos depois, ele concluiu, gente, tudo bem que o modelo de Rutherford está coerente, só que está faltando um detalhe. Mostre-me aqui na câmera. Pessoal, 2 anos depois, este indivíduo aqui, Niels Bohr, concluiu o seguinte: tudo bem, Rutherford disse que o modelo do sistema planetário é o mais correto. Tirou o modelo de Dalton, derrubou o modelo de pudim de passas, mais evoluído, e descobriu o núcleo. Só que o núcleo é positivo. Foi o que eu acabei de falar. Positivo com negativo, fazer o quê? Positivo com negativo se atraem. Aí, Bohr falou, como é que o núcleo é positivo, os elétrons é negativo, estão girando, girando, girando. Por que os elétrons não giram em uma órbita suicida e caem no núcleo, já que positivo atrai negativo? Por que será que isso não acontece? Aí, Bohr ficou imaginando. Gente, esses cientistas deram grande contribuição para a humanidade. Todos eles.
Vocês podem também ser cientistas, é só vocês se interrogarem, preocuparem com algo que está acontecendo, com o fenômeno estudado e chegar à conclusão. Ele chegou à conclusão e fechou com o Rutherford. Os elétrons é negativo, prótons é positivo. Por que que não cai no núcleo? Ele concluiu o seguinte, volta aqui, diretor, olha a conclusão de Bohr. Os elétrons, Tainá, ficam fora do núcleo. O positivo ficam dentro do núcleo. Semelhante ao sistema planetário. O modelo estudado atual é do sistema planetário. Nós, estudantes e alunos de química, vamos nos deter ao sistema planetário. Existem outros modelos mais evoluídos, mas no ensino médio nós trabalhamos com esse modelo do sistema planetário de Rutherford-Bohr. E aí, Bohr concluiu assim, constituído por um núcleo, olha aqui a conclusão final. Tudo bem, o átomo é constituído por um núcleo e eletrosfera, duas regiões, ok, Tainá? Duas regiões, núcleo e eletrosfera. Olha aqui ao lado, o núcleo é pequeno, é onde está localizada a massa. E na eletrosfera estão os elétrons. Olha que palavra exatamente coincide. Eletrosfera estão os elétrons. Os elétrons podem passar de uma órbita. Foi Bohr que concluiu que os elétrons estão em órbitas. Gente, quais são, o que a gente conhece que está em órbita, hein? Se o sistema planetário, os planetas não giram ao redor de sua órbita, não é? Os planetas giram ao redor de uma órbita. Então, segundo Bohr, os elétrons podem passar de uma órbita para outra por absorção e emissão de energia. Foi a conclusão de Bohr. Mostre-me aqui na câmera, só temos esse slide agora, né? Porque os prótons do núcleo não se repelem, já que tem mesmo, tá vendo? Boa pergunta, né? Pessoal de Buriti, vocês vão copiar na aula da semana que vem. Dentro do núcleo nós temos partículas que neutralizam esses prótons. Olha que interessante, maravilhosa a nossa ciência, né? Maravilhosa é a química, o mundo, formado por átomos. Essas partículas elementares. Então, existem partículas que neutralizam os prótons, chamadas de nêutrons, certo, Buritis? Próxima aula vocês vão copiar. Valentim, o nosso corpo também tem cargas, exatamente, Tainá. Tudo tem cargas positivas e negativas. Somos matéria, tudo é matéria, né? Tudo que existe tem massa, ocupa um lugar no espaço. Matéria tem átomo. E aí, fechando a conclusão de Bohr, Bohr conclui que os elétrons estão em sua órbita, nós vamos ver, são 7 órbitas conhecidas. E quando este elétron que está próximo ao núcleo recebe energia, dá um salto quântico. Olha aí que interessante. É um outro modelo, né? O modelo quântico. Dá um salto quântico para uma órbita mais energética. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia. E ao liberar aquela energia, ele volta e libera luz, voltando à sua órbita original. Olha aqui o desenho, o diretor pode liberar. Então aqui, segundo Bohr, este elétron aqui recebe energia, olha ele aqui, pertinho do núcleo e vai para uma segunda órbita. Só que ele não vai ficar aqui. Quando ele voltar para a sua órbita de origem, ele libera energia em forma de luz. Pronto. E aí a gente encerra a aula. Parte de exposição. Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Quem disse isso? Filósofo Tales de Mileto, que descobriu a eletricidade. Aqui estão as referências. Então você vê hoje modelos atômicos, tá? Antes de iniciar, falar sobre cada modelo, é importante que vocês saibam o seguinte: a diferença de um modelo para outro. Por que a troca de modelos? Porque naquele período acontecia fenômenos que o modelo não conseguia explicar. Então, da necessidade de outro modelo. Não ocorreu, de fato, a evolução de um modelo. Não houve melhoramento de um modelo para outro. Houve surgimento de outro modelo, tá? Mas antes de começar os modelos, iniciou-se com, já falar sobre átomos, com 2 filósofos, Leucipo e Demócrito, tá? Mas modelo, de fato, foi com Dalton. O primeiro modelo foi bola de bilhar, né? Uma esfera maciça
ausência de carga. Naquele período de Dalton não tinha carga nem positiva, muito menos negativa, certo? Simplesmente uma bola maciça, chamada de modelo de bilhar. Após Dalton, passaram diversos anos, aí veio Thomson. Tá? Já no modelo de Thomson, é uma massa positiva com partículas negativas impregnadas nessa massa. Tá? Ainda não existiu elétron, tá? Partículas negativas. Aí depois de Thomson, foi Rutherford. Aí sim, ó, já tem o núcleo, átomo com núcleo positivo e eletrosfera negativa. Então, quando se fala de massa do núcleo, se dirigia-se ao núcleo, tá? Já tem os prótons. Porém, como eu já tinha dito, esse modelo não explicava fenômenos que aconteciam naquele período, não conseguia explicar mais, não satisfazia mais aquele modelo da necessidade de um outro modelo. Só que a diferença de tempo de Rutherford para o outro modelo, que é de Bohr, foi bem pequenininho, em média de 2 anos, tá? Porque esse modelo de Rutherford não conseguia explicar o porquê de partículas de cargas opostas não se atraírem, tá? Já que os elétrons são partículas negativas, estavam na eletrosfera, e no núcleo tem as partículas positivas, que são os prótons, tá? Então, cargas opostas, você bem sabe que se atraem. Logo, o átomo não iria existir. Então, esse modelo de Rutherford não conseguia explicar a existência do átomo. Aí veio o modelo de Bohr, tá? Complementando e modificando também esse modelo de Rutherford, mas é muito parecido, porém fala da energia quântica, tá? Os elétrons possuem energia que se chama de quantos, em órbitas estacionárias. Então, não só tem a força de atração, existem outras forças dentro do átomo que mantêm o elétron na sua órbita, tá bom? Basicamente, foram esses 4 modelos. A pessoa perguntou muito qual modelo que estudamos hoje. Nós trabalhamos hoje com o modelo de Rutherford-Bohr a nível de ensino médio, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vi que vocês gostaram de fato. Até a próxima aula. Fique com Deus, tá? Fique com Tânia agora. Fique com Deus, pessoal. Nós agradecemos aos mediadores, aos alunos por estarem conosco até este momento, finalzinho da nossa aula. E espero contar com vocês nas próximas oportunidades. Tchauzinho. Parabéns, Messias, tá? Parabéns, Messias. Seu aniversário, é. Tchau, gente.